Se tem uma coisa que gera muita treta, é se realmente é possível existir amizade entre homem e mulher. Se o cara não vai querer pegar a amiga, se a amiga não vai desenvolver sentimentos pelo cara, enfim. É um debate bem antigo e eu pensei, pô, que debate maravilhoso pra gente trazer pra filosofia, né? Aristóteles já discutia isso com Platão. Exatamente, existem longos livros na filosofia dedicados a esse assunto. Mas é isso, a gente vai ler o relato do Pode Inventar, foi o nome que ele colocou. Eu não vou inventar nome nenhum, vai ser Pode Inventar o nome dele aqui mesmo. Eu sou sobrevivente, tô aqui com o Bacaco. E lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo seja trazido aqui pela gente, para isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira e também possa fazer alguma doação para fortalecer o nosso trabalho, na descrição tem o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. E se você quiser ajudar o canal financeiramente de alguma outra forma, você pode se tornar membro por menos de R$10. Bom, vamos ao relato do Pode Inventar. Tenho 19 anos e, por timidez, nunca me relacionei com ninguém. No fim de janeiro, no aniversário de uma amiga, conheci a Renata, nome falso. Começamos a conversar pelo Instagram e logo passamos a sair. Conta de problemas particulares dela e da minha vida, e da minha total falta de experiência, decidi não acelerar as coisas. Eu tinha dúvidas se ela queria apenas amizade, mas tudo mudou no nosso primeiro encontro, em um show cover de rock, quando ela me beijou. Aquilo foi o suficiente para eu me iludir. Nenhuma experiência individual. Bacaco. Ficamos nessa dinâmica por uns 2 meses. Nesse meio tempo, um antigo colega de escola, o Rodrigo, nome falso também, começou a chamar ela no Instagram. Não dei muita bola, afinal não estávamos namorando e ela não parecia demonstrar interesse nele. Continuamos saindo até que ela passou a inventar desculpas para sumir. Pouco depois, através de amigos em comum, descobri que ela tinha saído com o Rodrigo e feito tudo o que se possa imaginar. Fiquei obviamente abalado, mas não confrontei ela ou disse o que descobri. Apenas cancelei nosso próximo encontro e parei de render assunto. Ela percebeu o gelo e perguntou se tinha acontecido algo. Respondi apenas que notei que nós dois não daríamos certo. Aí ela teve a audácia de dizer que era impossível ter uma amizade pura porque os homens sempre puxavam para esse lado e me bloqueou logo em seguida. Detalhe é que nós estávamos ficando e a iniciativa do primeiro beijo partiu inteiramente dela. Isso destruiu qualquer resquício de esperança que eu tinha. A título de curiosidade, os 3 envolvidos na história tinham 19 anos e o Rodrigo é o tipo de cara que só quer uma noite. Não sei se muda alguma coisa, mas tá aí. Deu pra ver que o relato do Pode Inventar não foi especificamente sobre amizade entre homem e mulher. Ele basicamente narrou uma situação que envolveu ele, a Renata e o amigo dele, só que é justamente a desculpa que ela utilizou pra talvez sair por cima dessa situação toda. Então justamente sobre isso que a gente vai se apegar nesse relato aqui. Antes de tudo, Pode Inventar, cara, eu espero que você esteja bem em relação a tudo isso. Eu sei que essa situação de receber, não é bem um fora, mas de ser rejeitado e ainda levar a culpa dessa rejeição, mesmo que indiretamente, é algo difícil, mas esse vídeo com certeza vai trazer alguns insights positivos pra você, principalmente em relação a como funciona a mente das pessoas nessa questão mais de atração, ou de rejeição também. Quando a gente pensa nessa atração entre homem e mulher, ou na possibilidade de amigos héteros, homens e mulheres, né, se relacionarem, é uma parada que envolve muita neurociência. Uma coisa que as pessoas não sabem é que não existe só um mecanismo no cérebro que gera uma espécie de paixão. Na verdade, a gente tem 3 coisas que acabam se confundindo bastante, e quem mapeou essas 3 coisas foi a Helen Fisher. Basicamente, a gente tem o desejo sexual, que é a parada que vem da testosterona e do estrogênio, basicamente o tesão, pra deixar em palavras simples aqui. A gente tem a paixão romântica, que é a dopamina gerada pela obsessão quando a gente tá caidinho por alguém, e a gente tem a parte do apego, que é um vínculo mais duradouro e muitas vezes mais doentio também. Então a gente tem essas 3 coisas acontecendo no nosso cérebro ao mesmo tempo, mas da mesma forma são 3 válvulas desacopladas, são 3 coisas que se conectam, mas que são independentes. Então muitas vezes você tem tesão numa pessoa, só que você não tá apaixonado por ela. Muitas vezes você tá apaixonado por uma pessoa, mas você tá tão apaixonado que você não consegue ver de forma tão romântica. Muitas vezes você tá tão apegado a uma pessoa que você não consegue ver de forma romântica, nem consegue ter tesão, mas tem aquela dependência emocional por ela. Muitas vezes essas 3 coisas se misturam. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente cria uma amizade com alguém, é comum a gente ter, por exemplo,
exemplo, o apego. O apego de que a gente quer ter a pessoa por perto, quer conversar, é divertido trocar ideia com essa pessoa. E como essas três coisas muitas vezes operam de forma parecida, pode ser que surja também, numa amizade, o lado mais romântico ou o lado mais de desejo sexual. Então, o ponto é que essas três coisas, elas funcionam parcialmente independentes, porque a gente pode ter uma dessas válvulas sem ter outra, mas normalmente elas andam juntas e é isso aqui que tá o problema. Eu acho que, diferente do Macaco, acredito que é possível existir sim a amizade entre homem e mulher, uma amizade sadia, que não gera uma espécie de desejo sexual ou pelo menos emocional entre essas duas pessoas, só que é algo imprevisível e algo muito difícil. Então, quando a gente tá numa situação em que a gente se aproxima muito de alguém, ou tem o lado da friend zone, que é bem comum homens sofrerem, acho que mulheres sofrem bem menos com isso, mas ao mesmo tempo tem um lado que a gente acaba aprendendo a desejar o outro também pela familiaridade com o corpo do outro. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, um colega que você conhece na rua, o máximo que você vai fazer com esse colega é apertar a mão dele, né? Dificilmente você vai abraçar essa pessoa que você não tem intimidade. Não exagera também não. É demais, né? Pra muito invertido, não é demais, né? Não exagera também, não tem que falar já é muita coisa, não passa dos limites não. Mas assim, o máximo, vamos dizer que é uma colega que você conhece, né? Vamos dizer que você é um homem e, enfim, vai conhecer uma colega. O máximo que você consegue fazer fisicamente é você apertar a mão ou bater a mão, dar um oi, né? Muitas vezes nem tem contato físico, é simplesmente uma questão de trocar ideia, como o Macaco falou. Mas pode acontecer também de você desenvolver uma certa intimidade que vocês já se abraçam, por exemplo. E aí que entra uma dessas três válvulas, que é a válvula do tesão. Você é um homem hétero, por exemplo, ou bissexual que gosta de mulher, assim, você entendeu? Você é um homem hétero e aí você tá com a sua amiga e tal, você não tá numa carência, você não tá em nada, mas o seu corpo pode responder a isso. O corpo dela também pode responder a isso. Então a grande questão se existe ou não a amizade masculina e feminina, eu acredito que existe. Eu acredito que é muito mais normal do que a gente pensa, só que é algo que pode sim gerar um certo vínculo, uma certa necessidade que os dois não estavam esperando. Então, isso é útil para saber, por exemplo, eu que sou um homem casado. A partir do momento que eu sou um homem casado, ou para homens e mulheres que estão num relacionamento, isso não significa abandonar as amizades masculinas ou femininas, mas significa principalmente colocar limites já para essas válvulas não fazerem muito efeito. Por exemplo, você não se aproximar tanto fisicamente, não ficar abraçadinho com um amigo ou amigo, você não partir para uma questão emocional demais, em que você se declara, em que você mostra amor através dos seus atos, da sua voz, enfim. E principalmente evitar a questão do apego, porque você também gera essa necessidade muitas vezes física ou emocional. Então o ponto é justamente levar as coisas por esse ponto de vista, de que dá pra se relacionar, ter uma boa amizade, mas que também é um terreno perigoso e que se você não tiver cuidado, você pode afetar relacionamentos que você vai ter no futuro, pode inclusive afetar relacionamentos não seus, mas que a sua amiga está passando, por exemplo, numa questão de ela brigou com o namorado, ela se sente invalidada emocionalmente, aí vai você invalida emocionalmente ela, isso também abre margem para que um erro seja cometido. Então muito disso tem que ser levado em consideração. Aproveitando que o sobrevivente falou de cada uma dessas válvulas que acabam acontecendo nesse tipo de caso, acho que vale a pena a gente entrar em cada uma aqui de forma separada para tentar ter uma ideia do que pode levar a isso. E o fato de eu ficar com um pouco de receio em relação a isso tudo, assim, eu acredito que também possa existir receio? Amizade. Não foi mal, desculpa, vai, continua aí. Não, eu faria o mesmo, só que eu não falaria. Quem tá vendo o vídeo sabe do que se trata. Mas eu até perdi o fio da merda. Foi mal. Não, tranquilo. Mas o ponto disso tudo é que, como eu acredito sim que possa existir uma amizade, digamos, saudável entre um homem e uma mulher, mas eu acredito que muitas das vezes essa amizade tem que ser cheia de limites. E em muitos casos, eu não vejo, como o sobrevivente fala, no sentido de ser uma coisa comum até, eu já vejo que é algo muito mais raro e difícil, não só por experiência minha, se por dizer, mas com base em outras coisas que eu vi. E, claro, a minha amostra da realidade é uma amostra completamente pequena em comparação a outras pessoas, talvez outras pessoas possam saber muito mais do que eu, mas por conta desses contras que acabam surgindo, eu tenho a tendência a acreditar que tudo isso é muito mais provável de acabar puxando para um lado romântico do que o contrário, porque se a gente for falar dessa válvula do tesão, por exemplo, cara, o seu corpo não decide por quem você vai se sentir atraído ou não, simplesmente você vai sentir uma atração, às vezes, por um contato que muitas das vezes pode ser inocente. Tem casos de, sei lá, alguém que cria uma intimidade com uma colega e quando abraça acaba
acaba sentindo uma certa excitação por conta daquilo. Não é algo que uma pessoa tenha escolhido prontamente ou algo que ela pensou pra sentir, é algo que o corpo acaba reagindo e algumas vezes pode reagir por uma motivação emocional também. Além disso, existe o fator do apego, e aqui a gente pode falar do John Bowlby nessa parte, mas em alguns casos em que uma pessoa passa por algum momento de, digamos, vulnerabilidade emocional, o sobrevivente do exemplo de uma pessoa que terminou um relacionamento ou que tá em um momento difícil do relacionamento e procura validação com um amigo, é bem provável que nesses momentos em que ela tá lidando com esse conforto, digamos assim, com esse sentimento de validação emocional, ou que encontra num amigo uma figura de apoio emocional, é muito mais fácil que essa válvula acabe se desencadeando com mais facilidade, porque em um momento que você está passando por uma instabilidade emocional, em um momento que você está emocionalmente mais debilitado, é muito mais fácil que você acabe experimentando uma série de sentimentos que podem ser confundidos com amor facilmente. Então, por conta dessa vulnerabilidade ao qual você se sente, você pode projetar na outra pessoa um certo sentimento de segurança que pode desenvolver um certo sentimento amoroso. Da mesma forma que esse sentimento que você tem de recorrer a outra pessoa num momento difícil para ter uma figura de amparo e de ajuda pode se tornar uma admiração que também pode ser confundida por um sentimento romântico, já que muito provavelmente seu cérebro não vai fazer distinção entre essas coisas. Além do fato do próprio apego também, especialmente para homens, eu acho que é muito mais fácil acontecer com homens, porque homens, via de regra, sofrem muito mais de carência de uma atenção feminina, digamos assim. Então, quando a gente até costuma brincar sobre isso, costuma falar sobre isso, assim, de forma geral, de que até uma coisa besta, como por exemplo, uma mulher te tratar bem, você já começa a, digamos, imaginar uma vida com aquela pessoa simplesmente porque ela te tratou bem, simplesmente porque ela te tratou com um pouco mais de afeto, mesmo que, sei lá, fosse por uma obrigação, uma atendente te tratou assim. Então, por conta desse fator do apego também, especialmente se a gente for levar em consideração o histórico da pessoa, histórico familiar, histórico de outros problemas emocionais que ela teve, ou falta de relacionamentos que ela teve, é muito mais provável que isso aconteça também. Porque, levando em consideração uma pessoa que está desenvolvendo uma amizade um pouco mais íntima e muito mais profunda com uma outra pessoa do sexo oposto, que não teve muito bem uma validação emocional propriamente adequada, ou que está lidando agora com esse processo todo, com todo esse processo sentimental, é muito mais fácil uma pessoa cair no outro lado mais romântico dessa relação. E eu não tô dizendo aqui que não é regra, toda pessoa que tentar estabelecer uma amizade com uma pessoa do sexo oposto vai ter que cair numa dessas alavancas, e eu não tô dizendo isso. Mas muitas das vezes falta maturidade das pessoas para ter que lidar com isso, falta autoconhecimento para ter que lidar com isso. Eu vejo que na maioria esmagadora dos casos, isso aqui é um dado que eu tô tirando simplesmente da minha cabeça, não tem como comprovar isso estatisticamente falando, mas a meu ver é muito mais fácil em um caso desse, especialmente se você tem um relacionamento, por exemplo, de algo assim acabar pesando muito mais para um lado romântico da relação. Muitas das vezes o lado que nem sequer pode ser correspondido, por isso que tem a galera que frequentemente cai na friendzone, ou frequentemente pessoas acabam enfrentando confusão no relacionamento de ficar na dúvida se a pessoa tá interessada, se ela não tá, se ela só tá sendo legal, se ela não tá. Isso tudo acaba muitas das vezes alimentando cada vez mais um certo sentimento de apreensão, ou um certo sentimento de que exista mais do que uma admiração, do que uma figura de amizade que a gente tem naquela pessoa. O Macaco falou que tá virando agora aqueles debates de internet, tá ligado? Existe ou não? Sim. Se minha voz estiver esquisita nesse vídeo, galera, é porque eu tô com alergia, mas vamos lá. Você falou que dentro do que você viveu, você não vê tão comum, né? A amizade com homem e com mulher. Eu já vejo como comum porque eu sempre fui rodeado de mulheres, não no sentido amoroso, mas no sentido de amizade. Claro, na percepção de mundo, né? Mas o grande ponto que eu vejo também é que existe uma separação entre como eu trato a amizade masculina com a amizade feminina. Porque, por exemplo, quando você tem amizade feminina, eu evito tocar no corpo das minhas colegas. Por exemplo, uma colega de trabalho, eu não sou de ficar abraçando elas, eu não sou de ficar pegando no braço de ninguém. Sobre a aparência das minhas amigas, eu não sou de ficar falando da aparência delas, do tipo, mas você é linda, mas você... Não sou. Então eu acredito que existe muito a possibilidade de existir uma amizade, mas não a amizade da mesma forma que a gente trata um amigo homem, por exemplo. Não no sentido de toque físico. Seria evitar um certo tipo de intimidade, melhor dizendo. Isso, é uma amizade diferente, uma amizade de parceria, com muito mais limites. Com muito mais limites, pronto. Eu acho que é o ponto mais saudável que a gente consegue ter disso, até mesmo quando você não está num relacionamento. Eu não trato minhas amigas assim porque eu sou casado, por exemplo. Eu trato por questão de respeito mesmo. Não que abraçar uma pessoa pra, sei lá, dar um bom dia seja desrespeitoso, mas porque, por exemplo, eu moro em cidade pequena e aqui tem que tomar muito cuidado com a imagem que você passa pra outras pessoas. Então, por exemplo, eu abraço uma colega minha, eu tô muito próximo de uma colega minha. O papo que pode rolar aqui, por exemplo, é que ela tá ficando com um cara casado. Simplesmente porque uma pessoa viu de longe uma cena dessa ou algo do tipo. Então, até mesmo pra não, digamos assim, manchar a reputação das pessoas, é claro que essa é uma lógica de cidade pequena, né? Na cidade grande, acho que isso funciona de forma completamente desprendida, mas até mesmo
pra poder evitar que a pessoa fique mal falada e que gere um problema, que gere uma treta toda, é bom que eu haja dessa forma aqui. Então eu acredito que exige muita maturidade também. Porque, por exemplo, homem é muito emocionado no sentido da mulher tratar ele minimamente bem, ou da mulher segurou o braço do cara uma vez e ele pensa assim, pô, ela tá afim de mim. Tipo, às vezes não. Às vezes ela tá só demonstrando afeto, ou ela nem tá demonstrando afeto. É simplesmente algo que ela quis fazer na hora. Então, isso é um hábito também. Tem gente que é assim naturalmente, por personalidade mesmo. Sim, totalmente. Por exemplo, eu tenho um colega, por exemplo, que é muito alto. Ele tem quase 2 metros de altura. E ele fala que é engraçado que toda mulher que tá perto dele tem o hábito de apertar a cintura dele. Porque, não sei se a altura dele convida elas a isso, eu não entendo a lógica disso. Mas ele fala que é normal, que não é uma demonstração de interesse. Não é que a menina quer ficar com ele, é porque talvez a pessoa quer se encaixar no tamanho do cara e acha engraçado, não sei. Ou é simplesmente a forma de chamar a atenção dele, que é onde dá pra tocar. Exato, então assim, o problema é que nós homens, a gente tende a ser muito emocionados e eu acho que até mesmo mais emocionados que mulheres quanto ao afeto do outro. Então eu acredito que é muito mais fácil a gente confundir as coisas do que a mulher em si, né? Até mesmo o fato de que o afeto feminino é muito mais físico, no sentido de amigas andarem de mãos dadas juntas, de se abraçarem. Claro que existem inúmeras exceções disso, mas se homem tocar um segundo na pele do outro, rapaz, sai daqui, pô. Fora. Né? Então, assim, acaba gerando essa questão de que homens, em maioria, são criados sem afeto físico e as mulheres com muito afeto físico. Por exemplo, mais uma vez, existem inúmeras exceções, mas é possível e é bem comum, imagino eu, que uma amiga dê um selinho na outra e isso não seja considerado gay. Seja a coisa mais normal do mundo é sacanagem, mas seja uma coisa talvez comum. Aceitável. Mas aceitável, socialmente também entre as mulheres. Agora, se eu chego pro Bacaco e falo assim, Bacaco, eu dei um selinho ali no amigo meu. Sai fora. Qual é a impressão? Sua mãe sabe que você gosta de rapaz. Então essa divisão, cara, acaba gerando muito essa visão que enfim, que a gente tem sobre relacionamentos. O Aristóteles, pra poder trazer algo além da nossa visão de mundo. Quando ele discutia com Platão sobre esse assunto. Mas Aristóteles falava que a amizade era dividida em 3 tipos, né? Que é utilidade, prazer e virtude. Basicamente o nome já diz, né? Uma amizade você tem pela utilidade dela, outra pelo prazer dela e outra pela virtude. Só que a amizade plena, que a gente pode dizer assim, seria uma espécie de espelhamento que a gente tem com o outro. Seria a gente ver o outro como a gente se vê. Alguém em quem a gente se reconhece. Por exemplo, o Bacaco que é o maior exemplo disso. De que a gente tem um canal juntos porque a gente se reconhece no outro no sentido das ideias baterem. Então, o Aristóteles, ele não considerava... Era o que o Montaigne escreveu nos livros dele. Porque ele era eu e eu era ele. Isso aí é meio... Ficou íntimo demais, Bacaco. Desculpa aí, pô, como se... Esquece, deixa eu falar. A gente entendeu. Mais um dos momentos LGBT. Daqui a pouco vamos fazer um compilado, tá ligado? Já deve ter. Aí, o que acontece? A treta disso tudo é que Aristóteles, ele não considerava o homem e a mulher iguais, pô. Porque pra eles a relação entre homem e mulher era uma relação hierárquica. O homem era quem governava e a mulher a governada. Então, eu tô te interrompendo bastante, cara, desculpa. Não, pode interromper. Eu tô com alergia, preciso suar o nariz, pô. Tá. Mas até no livro dele, A Política, ele fala que toda relação familiar, de certa forma, também é uma relação política. No caso de que a relação do marido para com a esposa é uma relação de... Eu não lembro exatamente qual que é o termo que ele falava, mas ele falava que a relação do marido com a esposa era uma relação política, assim como a relação do pai com os filhos também era uma espécie de relação política, que toda política social era nada mais do que um reflexo dessa própria relação familiar. Sim, totalmente. E a gente se guiando por essa visão do Aristóteles, não tinha como existir amizade entre homem e mulher, porque era uma relação desigual, digamos assim. E não é chegar e falar assim, olha só, o cara era machista, era reflexo da época, né? Mas justamente a gente consegue ver que até mesmo dentro da filosofia, a gente não consegue criar essa questão porque esse ponto de amizade entre homem e mulher é algo muito recente historicamente falando. Até porque antigamente a mulher era vista, eu não vou dizer como objeto, mas ela pertencia ao pai, e aí você não tinha acesso à filha, a não ser que você tratasse com o pai. E aí quando essa mulher casava, você não tinha acesso a essa mulher, senão com o marido dela. Então essa questão de amizade entre homem e mulher é muito recente historicamente se a gente for pegar toda a história da humanidade. Então não dá pra gente falar assim que não dá pro
problema, porque pode dar problema, e a gente tá cada vez no mundo mais líquido, como diria Bauman, em que as relações são mais fúteis, são mais rápidas, e isso favorece muito para que um dos dois confunda as coisas. E eu acredito, e aqui já é uma visão um pouco do meu histórico de vida que eu conheço, mas não significa que é o histórico da realidade, mas que boa parte das traições que acontecem nem tanto em festas, se bem que podem acontecer, mas eu vejo muito dessas possíveis amizades ou colegas que encontram momentos de fragilidade e a pessoa se deixa levar também, e algo assim acaba acontecendo. Mas eu acabei de me refutar, na verdade. Acho que não tem como competir como é o mundo em festas, em balada, nem nada do tipo, não. Mas acontece frequentemente em relação a amizades atrapalharem relacionamentos, justamente por momentos de fragilidade, ou como diria minha mãe, por safadeza mesmo. Inclusive, um dos relatos que a gente trouxe recentemente aqui foi sobre isso, do cara que, criando seu sentimento pela amiga que ele tinha por conta da infância, acabou causando uma certa interferência no relacionamento dela, pondo ela largar o relacionamento dela pra ficar com ele. Pô, eu lembro desse relato, cara. Não foi um relato legal de se ler, não. Não, assim, mas é um dos casos em que a gente pode aplicar esse tipo de situação. Sim, total. É claro que seria injusto a gente dizer que todo caso vai terminar assim, mas é aquilo que a gente falou sobre colocar limites mesmo. Então, se você é uma pessoa que tá no relacionamento, por exemplo, e você tem um amigo, uma amiga, e esse amigo ou amiga frequentemente acaba se metendo no seu relacionamento, ou em alguns momentos acaba dando a entender que tá, digamos assim, não respeitando os limites do seu próprio relacionamento, talvez seja uma boa você repensar esse tipo de amizade também. Porque, do contrário, a gente estaria com uma pessoa que claramente está desrespeitando sua relação, e isso eu tô falando no contexto de relacionamentos, mas até mesmo para pessoas solteiras é meio complicado essa linha tênue que acaba existindo para a relação das duas pessoas. Eu tinha uma amiga há um tempo, e certa vez ela conversou sobre isso comigo, porque ela tinha um amigo também, só que esse amigo falava de ficar com ela, e ela ficou com esse receio de que ela acreditava que podia sim existir uma amizade genuína entre homem e mulheres. De falar receio, bicho. Desculpa. Eu tenho que melhorar meu vocabulário. Mas ela falava que ela tinha essa crença de que pode existir sim uma amizade saudável entre homens e mulheres, e ela veio falar comigo justamente para que eu tentasse falar pra ela que sim, podia existir isso. E detalhe, eu não tinha nenhum interesse romântico por ela, eu nunca tive nenhum interesse romântico por ela, mas o ponto é que, por conta da experiência de vida dela e por conta do que eu vi outras pessoas também passando, é muito mais provável que a tendência é que não, muito provavelmente essa relação pode existir por um momento, mas em alguns casos pode ser questão de tempo até que ou um sentimento surge dessas duas pessoas, ou de ambas ao mesmo tempo, ou às vezes só de uma, e muitas das vezes vai gerar sofrimento pro relacionamento de forma geral, ou ambos vão ter que lidar com muita maturidade, colocando muitos limites para que a relação possa continuar numa amizade saudável sem que isso atrapalhe a vida das duas pessoas. Mas quando a gente olha para um lado mais abrangente, olhando para o lado mais social da coisa, até mesmo para o lado emocional, a gente pensa nesse conceito do Bauman de sociedade líquida, de amor líquido, de tudo isso. A gente leva em consideração quantas pessoas hoje em dia são emocionalmente mais instáveis, seja por, sei lá, situação econômica, por contexto social, mas as pessoas hoje em dia, por conta da vida como um todo, emocionalmente tá todo mundo quebrado. Então, pessoas emocionalmente quebradas em um mundo que tá precisando cada vez mais de um relacionamento fútil, relacionamento líquido, ou muitas das vezes relacionamentos que são cada vez mais confusos, e eu falando isso sempre acabo sendo meio velho, porque essas dinâmicas de relacionamento de hoje em dia sempre são estranhas demais pra mim, do tipo, aqui pode ter isso, mas não pode se pegar demais, pode isso, mas não pode aquilo, até limite e tal, e isso gera realmente uma confusão na mente das outras pessoas. E essa confusão pode ser justamente o gatilho para que uma pessoa acabe despertando um sentimento por alguém, dentro de uma amizade, por exemplo, e isso acaba atrapalhando muito mais a vida dela dali pra frente. Então você pode ter uma pessoa que sofre porque tá num relacionamento sem saber se a pessoa corresponde àquele sentimento, ou ela tá num relacionamento de amizade com alguém que muitas das vezes nem sempre é um bom relacionamento pra ela. A gente sempre fala sobre como é bom você se relacionar com sua melhor amiga, o sobrevivente casou com a melhor amiga dele, eu namoro com a minha melhor amiga e tudo isso, mas só que nem sempre você ter um relacionamento com uma pessoa que é sua amiga, em alguns casos pode ser uma boa ideia, porque por mais que vocês sejam amigos, ainda assim pode existir incompatibilidade de ambos os lados, e essa incompatibilidade pode ser muitas das vezes que pode causar problema no relacionamento, caso vocês tentem um relacionamento, e além de perder um relacionamento, vocês podem acabar comprometendo uma amizade também, porque nem todo mundo consegue lidar bem com o término de relacionamento e continuar sendo amigo, nem todo mundo lida bem dessa forma. Pra fechar as conversas, a gente pode de forma bem honesta dizer que sim, é possível que exista uma certa amizade entre homens e mulheres, só que no meio de tantas ressalvas, no meio de tanta complexidade que a gente vê pra esse caso, é muito mais provável que fatores que a gente não controla, que a gente citou aqui, como tesão, como apego emocional, como até mesmo validação emocional em momentos de fraqueza, tudo isso é algo que a gente não controla, e é muito mais provável que, na maioria dos casos, levando em consideração como são as pessoas, acabe desencadeando-se um certo sentimento romântico. Então vale a pena, claro, dependendo de você, dependendo da sua situação, se você for solteiro, a sua forma de lidar com isso é
diferente, mesmo se você tiver um relacionamento, a forma de lidar com isso é diferente também, porque tem casais que veem isso de formas diferentes. Então vale muito de você reconhecer qual é a sua situação atual no meio disso tudo, entender sim quais são seus valores e como você enxerga essa situação toda, mas acima de tudo é sobre você saber colocar limites, tanto na sua relação com seus amigos, com as suas amigas, para que as coisas não passem o limite do aceitável, para que isso não gere sofrimento desnecessário para todo mundo que tá nessa história. Já que você citou os relacionamentos, no sentido de que eu, por exemplo, casei com a minha melhor amiga, é interessante a gente conversar também, rapidamente, né, que não tem problema nenhum você ter amizade e depois se interessar romanticamente. É algo que às vezes acontece, mas é algo que claramente pode dar problema também. Então, assim, eu não acho que vale a pena você iniciar uma amizade pensando no namoro. Tipo, eu vou dar em cima da minha amiga, a gente vai dar juntos, então a gente vai funcionar juntos, a gente vai dar certo. E, tipo, eu não acredito que funcione assim. Mas eu não acho errado também se você notar um interesse na outra pessoa e notar que a outra pessoa também tem interesse em você, conversar sobre um possível relacionamento. Eu acho que é algo que vale a pena fazer também. Mas normalmente essas coisas, eu tô falando normalmente, essas coisas... Normalmente, é assim que surgiu meu nome de macaco. Macaco com gripe, né? É um macaco. Mas assim, normalmente essas coisas acontecem sem ninguém planejar, então é muito difícil falar que é de boa fazer isso, porque muitas vezes a paixão vem de uma forma sem a gente planejar, sem pensar em nada disso. Então vai muito, no final das contas, bom senso e muita maturidade quando se trata de amizade com o gênero oposto. Como o White Buffalo escreveu na música I Got You, no amor nós não temos livre-arbítrio. Olha só, cara, que eu vou terminar o vídeo com essa citação aqui, foi bonita. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Eu quero te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E caso você queira ajudar a gente a continuar produzindo vídeos, por favor, ajude a gente financeiramente pelo Live Pix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor, um Pix de R$1, por exemplo. Ou você pode também se tornar um membro do canal por menos de R$10. Muito obrigado por todo o apoio até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.